E vamos a mais uma sabatina. Na verdade, a nossa última. A bancada Piauí recebe mais uma candidata a prefeita de Teresina. A sabatinada de hoje é a professora Lourdes Mello, do PCO. A sabatina, professora, tem 30 minutos de conversa aqui com a gente, aqui na mesa. 5 minutos finais para a conclusão, para considerações finais e até a senhora pedir voto, né? Que é o que vale. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Tudo em paz? Tudo em paz. Graças a Deus. Podemos começar? O tempo passa e ela continua a mesma. Continua a mesma, é. E continua sendo candidata. A senhora já foi candidata às várias eleições aqui, na capital, no estado. Isso mesmo. E agora, qual é o diferencial da professora Lourdes Mello para essa eleição? O que a senhora traz de diferente? Não resta dúvida que a experiência, ela conta, né? E a gente também não tem aquela expectativa de uma eleição onde a eleição é desigual, que a gente possa se eleger e criar ilusão para a população. Mas a gente participa das eleições com o objetivo de dar visibilidade. Todo mundo discute política nesse período, né? Claro. O momento é festa. E também não faz muita diferença do nosso dia a dia, da nossa vida, que a gente faz a luta. Agora mesmo estamos apoiando a luta dos trabalhadores, dos cobradores e motoristas de ônibus. E a vida é assim, ela é sempre associada. Nós somos uma militante dentro da eleição e fora da eleição. Professora, só dando um toque aqui para a senhora. A sua câmera é essa daqui, que está aqui, bem aqui no meu nome. Exatamente. Professora Luz, é um prazer receber a senhora aqui. A professora Luz é ativa. Inclusive, a professora mandou um WhatsApp ontem com informações 2h30 da manhã. Assessoria boa, assessoria boa. Professor, essa é a sua cassação. A senhora considera que já faz parte do calendário eleitoral do Piauí? Eu só acho que o TRE, não somente o TRE, também o regional e o nacional, né? Os TREs, eles deveriam facilitar, deveria ser um órgão facilitador e não criar normas, embustes para dificultar. Para ser um processo bonito, democrático, e não é assim. Eles criam cada condições, cada embuste que você cumpre, mas na opinião deles, eles não ficam satisfeitos. Agora é assim. Foi pedido tudo, foi resolvido, né? O advogado recorreu e eles negaram. Agora a gente vai recorrer novamente e estamos no pleito, esperando que possa ser resolvido esse problema. Não é uma questão burocrática, certo? E é assim. Professora, esteve aqui na sabatina o candidato Mário Rogério, do Cidadania. E ele disse, aqui nesse canal de televisão, que o Palácio Canaco tem 5 candidatos a prefeito nesta eleição. E os 5 ele citou a senhora. Se a senhora tem o apoio do governador e do Palácio Canaco. Existe isso? Ele teria que classificar que tipo de apoio é. Porque, de fato, ele falou pela metade. Na verdade, nós temos uma luta desde 2016 com relação ao golpe de Estado. A presidenta Dilma, ela foi golpeada. Ela foi a primeira mulher eleita no país, a presidenta, com 54 milhões de votos. E por conta de uma pedalada, ela foi destituída, que logo depois a própria direita restabeleceu de que pode-se fazer pedaladas. E aí, com isso, eles já haviam dito, né? A direita havia dito que a presidenta não ia cumprir o seu mandato até o final, e assim aconteceu. E depois, e a Dilma é do PT, nós tínhamos que lutar contra essa injustiça. Depois foi a prisão do Lula, né? O Lula foi preso também, o candidato do PT. E como nós defendemos que nenhuma injustiça ocorra no sentido da burguesia querer usar das tramóias, né, através do Sérgio Moro, mandou prender o Lula sem prova. Lula não era dono do triplex e muito menos do sítio. Então, prenderam o Lula para que o Bolsonaro ganhasse as eleições. E agora? O Lula não pôde se candidatar naquela época, ele foi prejudicado. Contanto, o golpe continua. Se nós não lutarmos para restabelecer os direitos políticos do Lula, o prosseguimento da política vai ser de manter a situação de golpe. Portanto, a nossa política agora
é restabelecer, lutar pelos direitos políticos do Lula. E eles também são do PT. E por que a gente defende também o PT nessas situações? É porque o PT representa a classe trabalhadora. O Lula, ele é um ícone dos trabalhadores. Ele fez muita luta no passado e hoje ainda é reconhecido. Ele fez greve, ele construiu o PT, ele construiu a CUT, ele fez greve mesmo na ilegalidade da CUT. E foi assim que a CUT surgiu, que é uma central sindical. Então, a gente continua nessa posição. Mas, em contraponto a isso aí, nós defendemos, como eixo de campanha, a derrubada do governo Bolsonaro. Não pode. Cada vez mais a gente se aprofunda, o Brasil se aprofunda nos ataques do governo Bolsonaro, que é um fantoche dos Estados Unidos. A última de ontem que foi veiculada com mais ênfase, mas são muitas que a gente perde a conta dos ataques do governo Bolsonaro. De forma mais cínica, ele apresenta um desdenho dele para a população. É de que os aposentados e as aposentadas que receberem mais do que R$1.000 por mês terão seus salários congelados. Pode uma situação dessa? Nós sabemos que os aposentados, principalmente os avós, são eles que sustentam a família. Então, eles estão levando a morte dos velhinhos mesmo e também muita gente vai passar fome, porque isso tem uma grande importância. A aposentadoria hoje é também um arrimo para as famílias que não têm emprego. Mas ele não foi eleito igual a Dilma, o Bolsonaro? O Bolsonaro foi eleito por conta do golpe que o Lula estava preso. Não tinha quem ganhasse do Lula, se o Lula concorresse às eleições. Professora, quais chances a senhora teria ao pedir votos para a mulher negra na cidade onde nasceu Francisca Trindade? Olha, nós lutamos por igualdade de direito. O nosso eixo não é pedir voto. Nós dizemos assim, nós temos até um slogan também de campanha. Patrão, quem bate cartão não vota em patrão. É a classe trabalhadora, que seja negra, que seja mulher, que seja homem. Nós defendemos o fortalecimento da classe trabalhadora, das mulheres e dos homens. E assim dizendo, nós também achamos que a nossa luta não é pedir o voto, é chamar o povo a lutar. Principalmente nessas questões que eu acabei de falar. Certo, a senhora pode continuar sua resposta, mas só lembrando o seguinte, esse slogan foi o primeiro slogan utilizado por Luiz Inácio Lula da Silva quando ele concorreu ao governo de São Paulo no início da década de 80, quando ele disse que trabalhador não votava em patrão. É o mesmo slogan. Então é isso, só vem sendo renovado, né? Candidata, a senhora é professora. Sim, tem um eu título sou de professora, né? A senhora tem acompanhado esses resultados aí da Prefeitura de Teresina. Sempre traz aí todos os anos números positivos do IDEB, onde o melhor do Brasil apresenta premiações dos seus alunos. Como a senhora avalia esse momento da educação de Teresina? Se a senhora concorda com o modelo que aí está ou não? E qual a proposta da senhora no caso de não concordar? Olha, com relação à educação municipal, os dados, eles são manipulados. O que ocorre? A Secretaria de Educação, ela prima para que esse resultado seja bem sucedido. E o foco da avaliação é português e matemática. E também eles fortalecem aquelas crianças, aqueles meninos que têm mais desempenho para ser avaliado. Então, isso daí já é uma manobra. Mas a diferença da escola, se a escola vai bem, a escola municipal, o mérito é dos professores. Os professores são professores dedicados, assim como todos os professores. Os professores, eles não podem brincar na sala de aula. Ou ele desempenha, ou ele se esforça, ou então a criançada passa por cima, e é melhor você ter uma interação, um esforço e ter um resultado melhor do que se acomodar.
Então, os professores são merecedores de qualquer mérito de resultado. E não o prefeito e nem o secretário Montezuma, que só faz pressionar. São pressões, muitas pressões para os professores. Tem professores que entram em estresse, que entram em depressão e que adoecem, mesmo por conta das pressões que ocorrem nas escolas municipais. Professora, só para a gente clarear o currículo, a senhora é professora do Estado? Eu sou professora do Estado. Eu também sou professora aposentada do município. Do município. Então, a senhora é aposentada do município. No ano de 2000, Mão Santa, eu pedi o PDV. Daí, você tem PDV, quer dizer que você recebe uma indenização para pedir o PDV. E eu fiz um novo concurso. Portanto, eu trabalho ainda, estou na sala de aula. Porque meu tempo eu usei na prefeitura... Qual é a matéria que a senhora ensina? Sou professora de educação física. Então, meu tempo eu usei na prefeitura e, com isso, eu pude fazer um novo concurso, mas não tenho tempo ainda. Eu não tenho... Ah, é porque usou lá. Exatamente. Mas é muito bom ser professora de educação física, porque as salas de aula elas são muito tensas. São muito tensas. O aluno ficar... Imagine, você que é adulto, ficar numa sala de aula ouvindo uma palestra e os alunos ficarem 4 horas olhando para um professor que vai falando, alguns ajudam e tal, mas de qualquer forma os alunos ficam estressados. E a educação física não. A criançada gosta e contribui também para o desenvolvimento intelectual da criança. Aí só a minha pergunta é a seguinte, eu fiz essa pergunta para a professora Lucineide, do PSOL. Eu não estive aqui na sabatina do professor Gervásio, mas farei a mesma pergunta que eu vou fazer para a senhora agora. Os partidos, PSOL, PSTU, o PCO, são partidos menores, que sempre apresentam bons nomes, pessoas que levantam a discussão, não só em nível municipal, mas estadual e nacional, não tem, no final das contas, um desempenho eleitoral satisfatório. Sempre... E a senhora até já falou que a questão do sistema, enfim. Mas o que fazer, professora, para mudar e dar mais igualdade na hora da discussão durante a campanha? Você já ouviu falar que existe a compra de voto? Já. Quem tem dinheiro é que ganha as eleições. Eu até digo que existe uma cota, o preço de um voto. No passado, o preço de um voto era uma dentadura, era uma consulta, era uma cirurgia. Hoje é assim. Tem candidato aí que se elege pelo assistencialismo, pelo clientelismo de ser médico. Mas assim, hoje em dia, agora a prefeitura, ela está cheia de terceirizados. Então, esses terceirizados, ele não vende só o voto dele, porque ele, de qualquer forma, ele foi e recebeu um emprego, né? Então, ele tem também um compromisso com quem deu o emprego para ele. Então, tem outras formas de cotação de votos. E o que é que nós temos? Nós não temos. O que nós temos, apesar de que tem alguma pessoa aqui ou acolá, diz assim, olha, professora, me ajude, eu estou precisando construir uma casa que está com problema. Aí eu fico até com pena, porque a pessoa está com a casa caindo, né? Mas a gente não tem como comprar voto. E a eleição, o clientelismo, as oligarquias, elas se mantêm com o dinheiro que é jogado. Agora, a justiça, o que faz? A justiça vê ou ela é cega? Professora Luz Melo, além dessa história de comprar voto, saudoso Zé de Cartier, que quem não tem dinheiro é inelegível. Pai do Marcelo Castro, deputado estadual. Quem teve aqui também um parente do Alberto Silva, né? Teve uma entrevista, disse que o único candidato inelegível é o Liso. Pois bem, professora, quando a Prefeitura de Teresina lançou o projeto Integra, um dos primeiros terminais a ser construído era no Parque Piauí, ali no dos 100. E a senhora fez campana lá, armou uma rede, eu fiz reportagem lá, disse, aqui não faz. E não fez, ficou do lado. A senhora ficou satisfeita com aquilo ali? A senhora apoia esse projeto? Ou a senhora viu algum problema a mais, além do que o local que a senhora brigou tanto? Não, a luta ela foi muito importante. O prefeito queria derrubar 200 árvores. E a gente, num clima desse daqui de Teresina, ficamos lá, teve uma participação muito grande, resistimos e foi vitorioso. E ele compreendeu o que tinha que fazer lá do outro lado. Mas a questão
do transporte público, quem está mais de frente aí são os motoristas, né? Eles sabem que isso não funciona. Essa integração e o que foi gasto ali, que é uma caixa preta, a população não tem aceitado essa integração, nem mesmo o espaço lá, as pessoas às vezes ficam fora com medo de ficar lá dentro. Então, a questão do transporte público, a gente pode até se estender mais, o transporte público, os ônibus estão sucateados, a frota foi reduzida, o povo passa, os ônibus sumiu, os ônibus apareceram de Teresina, e quando dá 8 para 9 horas de Teresina acaba tudo. A juventude não pode mais nem se divertir, sair na noite, a não ser que ele tenha o dinheiro ou o carro para pagar o dinheiro para pagar o Uber ou o carro. Então a cidade fica deserta. Então o Firmino ele fez um ataque muito grande ao transporte coletivo, sem falar na questão das condições de sucateamento, né? E do salário do motorista. Os motoristas tiveram demissões em massa e tiveram redução de salário. Mas não foi a pandemia? A pandemia não, isso aí foi o interesse dos empresários de ônibus, que eles lucram. Então, o transporte, ele deva ser um transporte municipalizado. Hoje... O PCO faria isso? Hoje, estatização, é uma necessidade. Seria a isso? Prefeitura tinha que assumir uma empresa de ônibus municipal. E também a gente precisa defender quem não tem dinheiro para pagar ônibus, os desempregados, o passe livre. Como é que a pessoa desempregada pode se locomover? Foi do tempo que as pessoas andavam muito a pés, andavam de jumento, a cavalo. Não, hoje a modernidade, o transporte é uma necessidade. Professora, o PCO tem uma plataforma socialista, não é isso? Isso. O capitalismo é selvagem. O socialismo é domesticável? Não seria domesticável. A sociedade, ela avança. Ela já foi escravidão, foi servidão, de outras formas. Estamos no capitalismo e a sociedade não evolui. Então, temos experiências de... Não queremos domesticar capitalismo. Nós queremos acabar, extirpar, que esse é que é o mal da humanidade. Ou você tem essa visão futurista, da sociedade evoluir, ou você vai ficar em crise. Ah, não tem jeito, não tem saída? Tem, porque acaba com o lucro e assim começa a divisão das produções e da riqueza, porque quem produz a riqueza são os trabalhadores, não são os empresários, não. O empresário, ele só oprime e explora e fica com o dinheiro. Candidata, se a senhora for eleita, a senhora será a primeira mulher a administrar a capital do estado do Piauí. Que propostas e políticas públicas de proteção, de ajuda, principalmente à mulher, principalmente na questão do combate à violência contra a mulher, que ideias a senhora tem para a teresinense, para a mulher que mora na capital teresina? É verdade, nenhuma mulher, eu não tinha atentado para isso, viu? Realmente existe vai inaugurar um poderio aqui Professora, se a dos senhora me homens. permite, falando nisso, Teresina é uma cidade que tem um nome dado em homenagem a uma mulher, Teresa Cristina. Para a senhora ver, a ancestralidade do nosso machismo, não existe nenhuma homenagem nesta cidade a esta mulher. Só tem uma estátua embaixo de uma escada na prefeitura de Teresina. Não há um único logradouro público, uma ponte, uma escola com o nome de Teresa Cristina. Então, só para lhe lembrar da ancestralidade do nosso machismo. Eu sei. Pois é, gente, as mulheres, elas têm que ter a sua organização e o seu reconhecimento e o seu sofrimento enquanto mulher. E isso nós não podemos deixar de falar sempre. As organizações de mulheres é preciso ter o apoio e desenvolver. Agora, assim, a gente tem uma experiência, né, da Revolução Russa. Teve uma ministra que ela administrou um setor da sociedade na Revolução Russa chamada Alexandra Kollontai, e naquela época ela avançou muito na igualdade das mulheres. As mulheres tinham o emprego, garantia do emprego,
tinha também os salários iguais, tinha a realização do aborto, do divórcio, desde que as duas partes concordassem, sem burocracia. Olha só, em 1919. E as mulheres tinham uma coisa também que ajudava, contribuía para ela se igualar ao homem, que era a questão das creches. As mulheres tinham creches para que elas pudessem trabalhar. E as mulheres também não ficavam naquele trabalho repetido, escravo, de todo dia lavar roupa, limpar a casa, fazer comida, cuidar de criança, porque tinham os restaurantes públicos. Elas poderiam, assim como o homem, ter um restaurante durante a semana e no final da semana ela podia sim estar no aconchego do seu lar. Mas a senhora acha que o machismo vai mudar com o sistema político? Ele não é uma questão de estrutura que não seja do âmbito da política? Um regime vai mudar o machismo do homem brasileiro? Não, eu estou dizendo que a organização de mulheres ela é muito importante para a resistência, a luta para melhorar essa concepção que o homem tem de superioridade. Mas é necessário a situação econômica. A mulher precisa ter salário, a mulher precisa ter moradia, precisa ter a creche, para ela poder ter uma autonomia para, de fato, se impor, né, ao machismo. Sem isso, é também uma situação de como se chama, ilusão, muito, nós não vamos, a mulher submissa, sem ter essas condições, ela vai continuar sempre ser submissa. Professora, ainda na linha do João em relação à mulher, é todo um sistema, né? O João tocou na questão da violência contra a mulher, mas, por exemplo, o doutor Pessoa, que é candidato do MDB, esteve aqui e falou no hospital especificamente para a mulher, um hospital que teria comunicação com casos, mulheres vítimas de violência, mas bem que atenderia mulheres idosas, mulheres que precisassem de atendimento numa outra área, concentrar mais, evitar essa... a senhora também pensa em estender essa política mais voltada para as mulheres em todas as áreas, mas principalmente, como o João disse, segurança e saúde? Olha, as mulheres, elas têm as suas especificações com relação à saúde. As mulheres têm a questão da maternidade, do útero, dos seios, que precisa ter um atendimento especial. Mas tem uma coisa que eu vou colocar aqui, que é preciso, porque ela existe. Existe, mas precisa ser melhorada. É o SANVIS, o Serviço de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência, que todas as maternidades gerenciadas pelo SUS deveriam ter e não tem. Aqui tem, Teresina. Só funciona aqui em Teresina, na maternidade Evangelina Rosa. Nas maternidades que é da prefeitura, eles não implementam. E o que é o SANVIS? O SANVIS recebe as mulheres, principalmente as meninas, porque o conselho tutelar é quem toma mais essa iniciativa, as meninas engravidam ou são estupradas, aí elas vão para o SANVIS. Lá elas tomam a pílula do dia seguinte, ela tem assistência psicológica, ela tem também o tratamento psicológico e também tem os exames. E lá, se ela tiver grávida, se ela engravidar e tiver o interesse de engravidar, veja bem, se elas quiserem, também tem o consentimento dos pais. E a maioria é menor de idade, essas meninas que por lá passam. Elas podem fazer o serviço de aborto legal. É na maternidade Evangelina Rosa, e a gente precisa mostrar para as mulheres que existe esse serviço na maternidade Evangelina Rosa, que acontece o serviço de aborto legal. Professora, como seria a gestão do PCO no campo social para os vulneráveis, os idosos, os deficientes, o povo de rua? Como seria? Olha, tem uma máxima de Marx. Cada um de acordo com a sua qualidade e cada qual de acordo com a sua capacidade. O Estado, ele arrecada dos impostos e quem paga mais impostos é a população pobre, porque ela é maioria. Ela consome, mesmo pouco, mas ela consome mais. E esses impostos é para resolver os problemas assistenciais de toda a população. Então,
Os moradores de rua, toda essa classe mais vulnerável, ela precisa ser assistida. Ela precisa ser assistida, o Estado, Prefeitura, no caso, tem que dar essas condições, porque, de fato, eles precisam ter o seu tratamento de acordo com a sua capacidade. E é assim que nós fazemos, tratando com igualdade. Não fazer, tipo, o que a gente vê, as assistentes sociais, fazer caridade. Não é caridade, eles têm direito também e têm o direito de se restabelecer, de poder depois se promover como uma pessoa que recuperou todas as suas potencialidades. Candidata, já estamos aí nos 5 minutos finais. A senhora fica à vontade para as considerações finais. Se ao final tivermos mais algum questionamento, alguma pergunta, poderemos fazê-la. Mas a senhora fica à vontade para as considerações finais. Pois então, a eleição, ela ocorre sempre de 4 em 4 anos para governo, de 4 em 4 anos também para a prefeitura. E como eu disse, né, nós do PCO, nós participamos das eleições para chamar o povo a lutar e também para construir o nosso partido. A gente quer convidar a juventude para se filiar ao PCO. Nós não queremos administrar o capitalismo. O capitalismo não tem saída. É isso. O capitalismo é exploração, é corrupção, que se dá com a sonegação, a isenção, as mordomias, as propinas, o pagamento da dívida. Enquanto tiver capitalismo, é corrupção. Eles pegam o dinheiro da população e destinam para outros fins. E a gente tem que mostrar que nós temos que ter um Estado operário, a revolução, sob o controle dos trabalhadores. E isso é o PCO que defende. Precisamos da juventude, que a juventude, principalmente a juventude, ingresse no nosso partido, que a juventude ela é mais rebelde, ela tem um espírito de renovação e por isso nós chamamos a população a se filiar ao PCO. Bom, sobrou um tempo aí, né? 3h18, se a senhora permitir, a gente puder continuar algumas perguntas. Ou a senhora quer utilizar, né, João, o tempo para... A senhora opta aí por esses 3 minutos. Pode fazer alguns questionamentos? Ou a senhora pode eu continuar? queria dizer o seguinte, é que como os motoristas de ônibus, eles têm uma assembleia agora nesse exato momento. É que nós da população precisamos apoiar os motoristas em greve. Eles estão com o salário reduzido, eles tiveram demissões, centenas de demissões, eles perderam os seus direitos, o auxílio, como é que se chama? Ticket. O ticket de alimentação e o plano de saúde. E também eles estão trabalhando, e foi implementado lá aquele contrato intermitente. Eles estão trabalhando por hora. E aí eles ganham por hora trabalhada e muitos com salários atrasados. Então os motoristas eles têm um papel muito importante. Para qualquer um que ande de ônibus sabe da responsabilidade do motorista. Nesse sol quente, ele dirige com cuidado e eles são vulneráveis às doenças por conta do nosso calor. Eles sofrem problemas de coluna, problemas de doença, mas tem muita responsabilidade. Nós precisamos aplaudir os motoristas e apoiar a luta dos motoristas. O prefeito tem que atender, o CETUT tem que atender, mas só atende com o apoio da população. Professora, uma pergunta rápida aqui. A senhora é a favor da unificação das eleições? Que todas aconteçam na mesma data? Isso aí eu não sei se vai ajudar ou vai contribuir com o que vai... Mas o que nós queremos é uma eleição geral agora. Eleições gerais com Lula presidente. Satisfeito? Satisfeito, estou satisfeito. A senhora pode utilizar aí 1 minuto e meio para pedir voto. Né? Então, eu queria que a população... Ela não pediu nenhum voto ainda. Ela vai pedir agora. Então, eu queria que a população, principalmente as mulheres, né, compreendesse que nós temos que lutar. Então, além do voto, é um reconhecimento da luta que a gente faz. Então, além do voto, a gente chama o povo a lutar e votar no PCO. Queremos que a população vote no PCO pelo partido de luta que nós temos e para melhorar a vida do povo trabalhador na luta. Tá certo, professora Lourdes Melo. Muito obrigado pela presença da senhora. Então, a professora Lourdes Melo Mantém informada aí em relação ao trâmite do seu recurso para a gente divulgar. O ciclo de sabatinas foi concluído, graças a Deus. Né? 13 sabatinas. 13 sabatinas com todos os candidatos a prefeito de Teresina. A senhora encerrou
em grande estilo aqui com a gente. Muito obrigado, professora. Obrigado também. Boa sorte. Boa sorte. Tá bom? Obrigado. Eu quero só que o Douglas faça um comentário aqui rapidinho, Pedro. Só uma notícia aqui. Então, pois não, olha lá. É que a ministra Carmen Lúcia, do STF, derrubou a censura que havia contra o portal AZ há mais de 120 dias. Então o Arimatea pode voltar E a escrever. derrubou com críticas. Portal AZ é um portal aqui de Teresina, né? Um portal de Portal notícias. de Notícias Teresina estava proibido de falar da prisão do seu dono, o jornalista Arimatea Azevedo. Que pode voltar a escrever agora. Já escreveu a partir de hoje. Ela derrubou ontem, a ministra Carmen Lúcia, acho que não cabe na democrática nenhum tipo de censura à imprensa. Certo. Ela tem se mantido Vamos coerente. falar rapidinho de Esperantina. O Ministério Público aí entrou com uma ação de improbidade administrativa João, mas é contra a coisa. prefeita? Segundo a Promotoria de Justiça, o promotor Adriano Fontinelli Santos, ele diz o seguinte, que a prefeita desobedeceu a lei de responsabilidade fiscal. Diz, palavras do promotor, não houve responsabilidade na gestão do dinheiro público. Segundo ponto, a ausência de planejamento fiscal na execução orçamentária. Aí de 2000 a 2019, a despesa com o pessoal chegou a 54%. E a prefeita alegou a ausência de receita, ou seja, a queda nas receitas, a justificativa dela. Ela disse que despachou contratados temporários. Ele pede o que contra ela? Aí ele pede, resumindo, ela deu as argumentações dela, ele pede o seguinte, que haja a inelegibilidade dela, pelo período entre 3 e 5 anos, que haja uma audiência para chegar a um acordo e evitar que haja uma multa, e também ele pede que ela seja proibida de contratar com o serviço público, com o poder público.